Olá, colegas operadores do direito, sejam mais uma vez muito bem-vindos à continuação da nossa aula sobre procedimentos. Na aula anterior falamos sobre aspectos gerais envolvendo o tema procedimentos, tratamos de toda a estrutura procedimental aplicável tanto ao procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo e também aos procedimentos especiais. Trouxe ali todo o arcabouço de oferecimento de denúncia, possibilidade de rejeição da denúncia ou seu recebimento, com a sequência de oferecimento de resposta escrita e também a possibilidade de decretação da absolvição sumária. Então hoje a gente começa a estudar o procedimento comum ordinário propriamente dito. Começamos então a entrar na esfera dos procedimentos em espécie. Então, nesse cenário que eu recomendo, se você chegou aqui nesse vídeo agora sem ter assistido o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você assista primeiro ao vídeo anterior para poder entender melhor como funciona a estrutura procedimental agora nessa aula do procedimento ordinário. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso tema, voltarei o nosso roteiro de aula aqui na tela para facilitar o acompanhamento de todos e vamos prosseguir então com o procedimento comum ordinário. A gente vai trabalhar então a sequência de atos dentro desse procedimento comum ordinário, como que funciona essa sequência de atos, lembrando que deve estar devidamente prevista em lei para que possamos alcançar o provimento jurisdicional, a entrega da prestação jurisdicional por parte do Estado. E o procedimento ordinário, como todo procedimento, ele vai se iniciar com o oferecimento da denúncia ou da queixa, respeitando aqueles requisitos que estudamos na aula passada, previstos lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. E eu já coloco uma observação importante aqui sobre o número de testemunhas, que nós vamos ver que cada procedimento tem ali esse detalhe, essa especificidade com relação ao número de testemunhas. Vejam bem, aqui no procedimento ordinário, o número de testemunhas, número máximo de testemunhas por cada parte que poderá rolar, será o número de 8 testemunhas. 8 testemunhas, vamos anotar aqui então, para não ficar nenhuma dúvida. 8 testemunhas, com essa letra maravilhosa do professor Rodrigo aqui. 8 testemunhas. Um detalhe muito importante é o seguinte, prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência que esse número de testemunhas, esse número máximo de testemunhas, 8, não é por processo, mas sim por fato criminoso imputado ao denunciado. Então vejam bem, se você está denunciando a pessoa por mais de um crime, por 2 crimes, por exemplo, você está denunciando o acusado por roubo e também por receptação. Imagina que o sujeito praticou um crime de roubo, um assalto, conduzindo uma motocicleta que era origem de um crime patrimonial, que era de origem de um crime patrimonial anterior. Você tem aí 2 crimes, um de roubo e um de receptação. Nesse caso, então, você denunciando a pessoa por um crime de roubo e também de receptação, você tem 2 fatos, então você poderá rolar até 16 testemunhas e assim por diante. 16 testemunhas no caso de 2 fatos, 24 no caso de 3 e assim vai. Então, anotem aí essa informação importantíssima, que esse número máximo de testemunhas prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que ele é por fato e não por processo. E aí, nós vamos seguir, vai ter andamento o nosso processo, o nosso procedimento ordinário, oferecida a denúncia, haverá aquela possibilidade existente em qualquer tipo de procedimento de rejeição ou de recebimento da denúncia, o juiz vai rejeitar a denúncia se faltar pressuposto processual ou condição da ação, se faltar justa causa, ou se a denúncia for inepta, que nós estudamos lá no artigo 395 do CPP na aula passada. Recebida a denúncia, que é o processo vai ter andamento, se ele rejeitar a denúncia, o procedimento será extinto. Recebida a denúncia, nós temos um ato aqui, um reflexo penal importantíssimo, que é a interrupção, e não é suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código Penal, não do Código de Processo Penal. Então, veja bem, o recebimento da denúncia opera a interrupção do lapso prescricional. Então, a partir do recebimento da denúncia, o prazo da prescrição zera, começa a ser contado de novo. Recebida a denúncia, o que o juiz vai fazer? Ele vai determinar a citação do acusado
e a sua intimação no mesmo ato da citação para que ele ofereça resposta escrita, a chamada resposta inicial. Essa citação, conforme estudamos, a gente estuda oportunamente na parte dos atos de comunicação dos atos processuais, essa citação poderá ser pessoal, poderá ser também por hora certa, em caso de ocultação do acusado, e também por edital, se o acusado estiver em local incerto e não sabido. Lembrando aqui o seguinte, citação pessoal é por hora certa, o procedimento prossegue. Citação por edital, se o acusado não comparece em juízo nem constitui defensor, o processo fica suspenso e também fica suspenso o lapso prescricional. Então vejam bem, citou o acusado para oferecer resposta escrita. Vamos trabalhar aqui com a citação pessoal e a citação por hora certa. O acusado permaneceu inerte, ele não ofereceu resposta à acusação, nenhum advogado apareceu no processo para defendê-lo. O que tem que fazer nesse caso? O juiz tem que nomear defensor para apresentar essa resposta escrita e acompanhar a defesa do acusado. Então vejam bem, essa resposta escrita é uma peça obrigatória. Pode ser que o réu não queira apresentar essa peça, ele fala, não, eu não quero saber de advogado, eu cometi esse crime mesmo, eu não quero nem saber de nada, não quero advogado nenhum, eu vou lá me defendo, eu nem vou me defender. Nada feito, não pode. O juiz vai ter que nomear um advogado, um defensor da ativa, ou a defensoria pública, se tiver o serviço da defensoria pública na comarca, e aí nesse caso teremos a nomeação do defensor para atuar não só para oferecer resposta escrita, mas para atuar na defesa do acusado ao longo do processo, até um determinado momento, até o final do processo, ou até determinado momento em que o próprio acusado decida contratar o seu próprio defensor. Então anotem aí também que essa peça, resposta escrita, é uma peça obrigatória. Queira ou não queira o acusado apresentar, ela terá que ser apresentada. E aí a gente prossegue. Resposta do acusado, esse é o momento dele fazer o quê? Conforme a gente mencionou na aula anterior, poder também enrolar testemunhas. Além dele poder apresentar toda a sua defesa ali, apresentar preliminares, como a gente expôs na aula passada, é o momento que ele vai rolar as suas testemunhas. Lógico, pelo princípio da isonomia, se o promotor de justiça ou o querelante lá na denúncia pode rolar até 8 testemunhas por fato e não por processo, o acusado aqui também poderá rolar 8 testemunhas por fato e não por processo. Esse é o momento oportuno também para que o acusado possa fazer a sua oposição de exceções. Exceção de incompetência, de suspeição, de impedimento do juiz, de coisa julgada, de litispendência. Então esse é o momento oportuno para que o acusado possa oferecer as suas exceções. E aí fica a pergunta, e depois que ele apresenta essa resposta escrita? A gente viu na aula passada que o próximo passo é o juiz avaliar a possibilidade de absolvição sumária. Mas em respeito ao princípio do contraditório, há previsão de oitiva do Ministério Público ou mesmo do querelante nessa fase processual, ou seja, nessa fase pós-oferecimento de resposta escrita? Vejam bem, a lei não previu a manifestação do Ministério Público nessa fase processual. Então o ideal, até para se evitar eventual alegação de nulidade, é deixar o processo transcorrer normalmente, apresentou resposta escrita, deixe que o juiz decida. Porém, em razão do princípio do contraditório, entende-se o seguinte, que se nessa resposta escrita o acusado apresentar alguma preliminar ou juntar algum documento ali relevante, importante, para o deslinde da ação penal, algum documento que possa fazer com que o juiz se convença que é realmente um caso de absolvição sumária, entende-se que aí sim, em homenagem ao princípio do contraditório, deverá o Ministério Público ser ouvido. Mas isso por princípio constitucional do contraditório e não por previsão do Código de Processo Penal. O CPP, na verdade, ele tem essa previsão do Ministério Público se manifestar em caso de preliminares ou juntado de documento, lá no rito do júri, mas no rito do procedimento ordinário, no procedimento comum ordinário, não há essa previsão legal. No procedimento especial do júri, há essa previsão, mas no rito ordinário não há. E aí, o processo vai para o juiz que vai deliberar sobre a possibilidade de absolvição sumária. Estudamos as hipóteses na aula passada. Se o fato evidentemente não constituir crime, se houver uma manifesta causa excludente de ilicitude ou uma manifesta causa excludente da culpabilidade,
exceto a inimputabilidade, ou se por qualquer razão estiver extinta a punibilidade do agente. Havendo uma dessas situações, o juiz irá decretar a absolvição sumária do acusado e o recurso cabível nesse caso será o recurso de apelação contra essa decisão de absolvição sumária. Beleza? Então, prosseguindo, o juiz, ele optando por não absolver o acusado, se ele absolver, o processo estará extinto, é lógico, haverá possibilidade de recurso por parte do Ministério Público, enfim, processamento desse recurso, mas o recurso não sendo provido, o processo morreu, não tem prosseguimento. Agora, se o juiz não absolver sumariamente, e é o que normalmente ocorre, porque as causas de absolvição sumária, elas são bem restritas, e principalmente no caso de excludente de culpabilidade ou de ilicitude, tem que haver aquela manifesta prova de excludente de excludente de ilicitude ou de excludente de culpabilidade. Então, na prática, é difícil ocorrer a absolvição sumária. O normal é que o processo tenha prosseguimento e eventual absolvição se dê lá na frente depois da instrução processual. Então, o juiz, não absolvendo sumariamente o acusado, ele vai designar audiência de instrução, interrogatório e julgamento, segundo o CPP, no prazo máximo de 60 dias. No prazo máximo de 60 dias terá que ser realizada essa audiência de instrução e julgamento. E aqui opera-se qual o princípio? O princípio da concentração. Professor, o que é isso, o princípio da concentração? É fazer o possível para que todos os atos de instrução probatória sejam realizados ali, na audiência. Oitiva de todas as testemunhas, oitiva da vítima de todas as testemunhas, se tiver reconhecimento a ser feito que faça, acariação, oitiva de perito e finalmente interrogatório do acusado, debates e sentença. Esse é o princípio da concentração. Dar prioridade para que tudo seja feito no ato dessa audiência de instrução, interrogatório e julgamento. E qual que é a ordem a ser estabelecida? Existe uma ordem, o negócio não é bagunçado. Não existe, hoje o juiz chega lá, hoje eu estou afim de começar pelo interrogatório do réu. Depois eu escuto as testemunhas. Não, hoje eu vou ouvir testemunha e eu deixo a vítima para depois. Não, hoje eu quero começar pelas acariações, pelo reconhecimento pessoal. Não, não pode. Não é assim que funciona. Nós temos uma ordem legal a ser seguida, prevista no artigo 400 do Código Penal. E qual que é essa ordem? Essa ordem é a seguinte: o primeiro ato a ser realizado, nós vamos ver, é a oitiva do ofendido, as declarações do ofendido. Então, havendo vítima, podendo ser ouvida a vítima no processo, havendo uma vítima determinada, viva, evidentemente, ali será estabelecido, então, como primeiro ato da audiência, a oitiva dessa vítima. Serão colhidas as declarações, portanto, do ofendido. Ouviu a vítima, a gente passa para outra etapa, que é a oitiva das testemunhas. Primeiro nós vamos ouvir as testemunhas arroladas pela parte autora, ou seja, Ministério Público ou querelante, e em seguida nós vamos ouvir as testemunhas arroladas pela defesa. Essa ordem deve ser seguida ali quando opera-se esse princípio da concentração, a realização de todos os atos dentro do processo. Mas nós temos uma exceção a essa ordem, que é prevista lá no artigo 222, parágrafo 1º do CPP. Então, essa ordem, se houver necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva de alguma testemunha, essa ordem não precisa necessariamente ser observada. Por quê? Este dispositivo informa o seguinte: olha, havendo expedição de carta precatória, a instrução não será encerrada. Eu vou explicar com exemplo para ficar um pouco mais fácil e vocês possam entender um pouco melhor. Imaginem que chega lá no dia da audiência de instrução e julgamento, tem uma testemunha que mora fora da comarca. E aí não foi possível realizar a audiência por videoconferência, o que é a prática hoje no nosso mundo pós-pandemia. E aí o que acontece? Nessa audiência estão presentes todas as testemunhas de defesa, algumas testemunhas arroladas pela parte autora da acusação no caso, só que tem uma testemunha importantíssima que mora fora da comarca, não foi possível fazer a oitiva dela por videoconferência, teve que se expedir uma carta precatória para ouvir essa testemunha, e essa carta precatória não retornou até a data da audiência realizada no juízo mesmo da causa. Então, nesse caso, o que o juiz vai fazer? Ele vai ouvir as testemunhas de acusação,
e aí não vai ouvir as de defesa enquanto não retorna a precatória com aquela testemunha de acusação que estava faltando? Nada disso. Por força dessa redação do artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, nesse caso o juiz poderá ouvir as testemunhas de acusação, ouvir as testemunhas de defesa e aguardar o retorno da carta precatória expedida para a oitiva daquela testemunha de acusação. Então pode haver uma inversão da ordem. Percebam que as testemunhas de defesa foram ouvidas antes daquela testemunha de acusação que foi ouvida por carta precatória. Professor, e o interrogatório do réu, que nós vamos ver ao último ato? O juiz pode fazer antes da expedição dessa carta precatória, antes da devolução dessa carta precatória? Olha, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque talvez pela literalidade da lei, poderia. Só que há precedentes, inclusive bastante recentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que isso é uma causa de nulidade. Causa de nulidade relativa é bem verdade. A defesa vai ter que alegar no momento oportuno e comprovar prejuízo, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Então, a prudência recomenda o seguinte, olha, se tiver testemunha a ser ouvida por carta precatória, vamos aguardar o retorno dessa carta precatória, coertiva da testemunha, para depois interrogarmos o acusado. É mais prudente, evita-se assim a decretação de nulidade processual de forma absolutamente desnecessária. Mas se a gente olhar a literalidade da lei, seria até possível sim, porque a própria lei fala que depois a carta precatória pode ser juntada no processo, até mesmo depois da sentença. E aí, retornando a carta precatória, o juiz fixa um prazo para cumprimento da carta precatória. Deu o prazo, a carta precatória não foi cumprida, o juiz pode sentenciar e aí essa carta precatória será juntada posteriormente, será analisada lá em sede de recurso. Mas o STJ já reconheceu que é possível sim reconhecer essa nulidade. Se você provar principalmente que aquela testemunha que foi ouvida depois do interrogatório trouxe elementos importantes sobre os quais o acusado não teve a oportunidade de realizar a sua autodefesa, que se concretiza exatamente por meio do interrogatório. Então fica essa ressalva aqui. Outra observação importante. A parte ela pode desistir da inquirição das suas testemunhas de forma tranquila, não há nenhuma objeção nisso. Então o promotor pode rolar testemunha X, chegar lá na hora da audiência, ou até mesmo antes, excelência, desisto da oitiva dessa testemunha, não é mais interessante ouvi-la, já estou satisfeito com a prova produzida, sem problema nenhum. Porém, o juiz pode ouvir a testemunha como testemunha do juiz. O juiz pode falar, olha, tudo bem, você quer desistir, mas eu vou ouvi-la como testemunha do juiz. Há críticas a respeito disso, sobretudo com a redação do artigo 209 do CPP, por violação ao sistema acusatório, a imparcialidade do juiz? Mas pelo menos por hora, por enquanto, existe essa previsão legal e essa possibilidade dentro da lei de o juiz determinar a oitiva dessa testemunha de ofício como testemunha do juízo. Prosseguindo então no nosso estudo, as perguntas formuladas para as testemunhas, também para a vítima, elas funcionam pelo sistema chamado cross-examination. O que é isso, esse cross-examination? Em inglês sensacional do professor Rodrigo, vejam só. Como funciona? As partes vão perguntar de forma direta para a testemunha. Então, como que é a ordem de depoimento da testemunha? Primeiro, a parte que arrolou faz as perguntas. Então, o promotor arrolou a testemunha, ele vai ser o primeiro a perguntar. Depois, a outra parte pergunta. Por isso que tem essa questão de cross-examination, no sentido de ter perguntas cruzadas. Eu pergunto para a minha testemunha, mas a defesa vem e pode perguntar para a testemunha também, para a testemunha que eu arrolei. Eu arrolei a testemunha, não tem essa, olha, eu arrolei, só eu faço perguntas. Não, nada disso. Eu arrolei, eu vou fazer perguntas, mas a outra parte vai ter a oportunidade de fazer perguntas para a testemunha que eu rolei. E perguntas formuladas de forma direta. Se a defesa rolou a testemunha, quem vai fazer primeiro as perguntas será a defesa. Depois, o titular da ação penal, o Ministério Público ou querelante. E aí o juiz, ao final, poderá fazer perguntas apenas de forma complementar, e sobre pontos não esclarecidos. Então vejam que é um artigo, o artigo 212 do CPP, que privilegia bem o sistema acusatório, coloca o juiz ali para formular perguntas só depois das partes e ainda sobre pontos não esclarecidos de forma bem pontual e bem complementar. Essa é a regra vigente nos dias atuais, prevista no artigo 212 do CPP.
E aí depois, ouvimos as testemunhas, o que vai ter? Se for requerido pelas partes com antecedência, os esclarecimentos dos peritos. Então a parte pode pedir que os peritos prestem esclarecimentos, que eles vão até a audiência responder as perguntas, tanto da defesa quanto da acusação, mas tem que ter um prévio requerimento pelas partes. E aí, teve esclarecimento do perito, houve pedido, realizou-se, a gente passa para outra etapa, tudo isso dentro da audiência, princípio da concentração. A gente passa para a fase de acareações, se for solicitado, que está bastante em desuso, raramente existe essa possibilidade na prática de termos ali a realização de acareações dentro de uma audiência de instrução. Depois a gente vai para o reconhecimento de pessoas e coisas, aqui sim é um procedimento muito comum, principalmente nos crimes patrimoniais, crime de roubo, por exemplo. É nesse momento que a vítima vítima e testemunhas irá fazer o reconhecimento, ver se aquela pessoa que está ali foi realmente o autor daquele crime, devendo ser observadas as regras contidas lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, será a matéria de provas, reconhecimento pessoal. Lembrando que o STJ mudou bastante o entendimento de algum tempo para cá, tem fortalecido o entendimento no sentido de que aquela regra é obrigatória e não uma mera sugestão a ser seguida ali pelo juiz, pelo delegado de polícia também, se o reconhecimento for realizado na delegacia de polícia. E por fim, nós temos ali na audiência, por fim eu falo em termos de colheita de provas, o interrogatório do acusado. Porque o interrogatório do acusado, ele é um meio de prova, um meio de defesa, mas também é um meio de prova. É o momento que o acusado realiza ali a sua autodefesa. E aqui, um aspecto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: isso até 2008, o interrogatório do acusado, ele era o primeiro ato da instrução processual. Havia, na verdade, uma audiência só para o interrogatório do acusado e depois de 3 dias a defesa apresentava uma defesa bem simples, chamada defesa prévia. Isso desde 2008 mudou. Para quê? Para que o acusado seja ouvido por último, privilegiando assim o princípio da ampla defesa. Ou seja, o acusado ele vai ser ouvido em um momento que todas as provas já foram produzidas. Ele vai ser ouvido em um momento em que ele já sabe tudo ali que foi produzido contra ele, também é a favor dele. Então, esse sistema do acusado poder ser interrogado por último privilegia muito o princípio da ampla defesa, e houve essa modificação desde 2008 nesse sentido. Olha, a defesa tem que falar por último, e se a defesa tem que falar por último, o interrogatório tem que ser o último ato da audiência de instrução e julgamento. Então, perceba que a gente passa por vários procedimentos: declaração do ofendido, oitiva de testemunhas, esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de coisas e pessoas, para aí sim, no final de tudo, a gente passa ao interrogatório do acusado. Então, houve essa modificação importante no ano de 2008 para que o princípio da ampla defesa seja exercido de forma mais eficiente, para que quando o interrogatório o acusado seja interrogado, ele tenha conhecimento das provas existentes contra ele, até para que ele possa trabalhar melhor a sua autodefesa, que é exercida, concretizada por meio desse interrogatório. Então, voltando aqui à nossa tela, feitas essas considerações, a gente passa então à fase seguinte: interrogou o acusado, e aí? E aí nós temos 2 situações. A primeira delas é a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, onde as partes vão poder fazer o quê? Requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução processual. Então, tivemos ali alguma circunstância ou algum fato que gerou alguma dúvida, e aí a gente necessita de uma diligência, um ato a ser realizado para melhor elucidar, esclarecer aquela situação. Aí as partes podem pedir a realização dessa diligência, e o juiz também pode determinar a realização dessa diligência de ofício, apesar de ser objeto de críticas por violação ao sistema acusatório, imparcialidade do juiz, enfim, mas ainda há essa possibilidade prevista em lei. Então, nessa fase do artigo 402, as partes podem pedir diligências e o juiz determinar a diligência de ofício. Se ninguém pedir diligência nenhuma, estou satisfeito com tudo que foi produzido, defesa está satisfeita, promotor está satisfeito, defesa satisfeita, juiz também, show, avança-se para os
debates orais, debates que serão realizados ali no ato da sentença. O promotor fala, depois a defesa fala também, conforme a gente vai explicar. Mas se as partes pedirem diligência, aí o que acontece? Se as partes pedirem diligências, aí essa diligência vai ter que ser efetuada, evidentemente, dificilmente será possível a realização dela ali no dia, no ato da audiência, e aí, depois que forem cumpridos os atos referentes a essa diligência, as partes oferecerão alegações finais por escrito. Mas vamos voltar ao cenário, então, que nenhuma diligência foi solicitada. Debates. Por isso é importantíssimo você, promotor, você, advogado, você, assistente de acusação, chegar na audiência pronto, dominando tudo o que aconteceu no processo até aquela fase, levando ali uma estrutura legal, uma minuta adequada de tudo que já aconteceu no processo, todas as provas produzidas, e ali naquele momento acrescentar com que as testemunhas e a vítima disseram, com que o acusado diz, com todas as provas produzidas na instrução processual, porque acabou ali, não tem diligência, o juiz vai falar, doutor, o senhor está com a palavra. E aí você tem que falar, meu amigo, não dá para fugir. Não dá para ficar pedindo toda hora para converter em memoriais. A conversão em memoriais em alegações finais por escrito, a lei determina quando ela pode ser feita. Não é sempre. O juiz vai falar, não, debates, doutor, vamos seguir a lei aqui. A lei determina que a gente faça debates, não é uma hipótese de conversão por escrito. Debate, você tem que estar pronto. E aí como funciona esse debate? Qual o tempo? A acusação, Ministério Público ou querelante, vai ter 20 minutos. Esses 20 minutos podem ser prorrogados por mais 10 minutos. Se tiver assistente de acusação, ele também vai ter 10 minutos para falar depois que o titular da ação penal concluir a sua fala. E aí a defesa, princípio da isonomia, da igualdade, vai ter o mesmo prazo. A defesa vai ter 20 minutos. Esses 20 minutos podem ser prorrogados por mais 10 minutos. E se tiver assistente de acusação, a defesa ainda pode falar por mais 10. Então, havendo assistente de acusação, a defesa pode falar até por 40 minutos. 20, prorrogados por mais 10 minutos por conta do assistente de acusação. Professor, se tiver mais de um acusado, eles vão ter que dividir esse tempo? Vai ficar prejudicado ali? Meio a meio para cada um ou um terço para cada, se forem 3 acusados? Não. Havendo mais de um acusado, esse tempo é individual. Vai ter 20 minutos, prorrogar por mais 10, ou mais 10 se tiver assistente para o acusado A, e o mesmo prazo para o acusado B. Por essa razão, aí sim eu entro na possibilidade de o juiz converter esses memoriais em alegações finais, esses debates em alegações finais por escrito, apresentação do chamado memorial. Nessa hipótese, uma delas é a pluralidade de acusados. Havendo vários acusados, fica inviável a realização de debates. Por quê? Se cada um vai ter um tempo ali de 20 minutos prorrogar por mais 10 ou até mais 10, se tivermos assistente de acusação, vai demandar muito tempo ali e inviabiliza a realização, a concretização da audiência naquele ato. Então, nesse caso, o juiz pode converter os debates em memoriais e então aí as alegações finais serão apresentadas na forma de memorial por escrito. Outra hipótese é a complexidade da causa. A causa é muito complexa, tem diversos exames periciais aprofundados que terão que ser confrontados com aquilo que as testemunhas falaram no ato ali da realização do processo. E aí, nesse caso, também é hipótese de conversão dos debates em alegações finais e memoriais por escrito. Tá certo? E aí a gente avança, então, no nosso tema aqui. Causas complexas ou elevado número de acusados, conforme eu já mencionei, o juiz pode converter os debates em memoriais. Com relação às diligências, já mencionei também, o juiz poderá ordenar a diligência de ofício ou a requerimento da parte. Realizou a diligência, cumpriu o ato, abre-se vista, abre-se prazo sucessivo de 5 dias para que as partes ofereçam alegações finais por memorial e depois o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Certo? A sentença, como funciona nesse caso aqui? Voltando à hipótese de não realização de diligência, ocorrendo os debates ali, promotor falou, defesa falou, juiz sentencia na hora. Ou ele vai pedir um prazo, dependendo da situação, da complexidade, e aí ele terá o prazo de 10 dias para sentenciar. Pediram diligências, realizadas diligências, prazo de 5 dias para memoriais sucessivos para cada parte, e aí o juiz, na sequência, tem o prazo de 10 dias para sentenciar também.
A prática no nosso dia a dia forense, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não havendo realização de diligência, debates, os juízes não costumam converter muito memoriais, e o juiz já se sentencia na hora. Então vai todo mundo ali com a estrutura pronta, até o juiz já com a sentença, boa parte da sentença já pronta, principalmente no que se refere aos antecedentes do acusado em caso de eventual condenação. Vigora nessa fase o princípio da identidade física do juiz. O que é isso? O juiz que presidiu a audiência terá que sentenciar o processo, porque ele teve o contato com a prova, então ninguém melhor que ele para poder proferir uma sentença ali que reproduzirá de forma mais fiel o acervo probatório produzido no processo, o desfecho recomendado por aquele acervo probatório. Há situações, isso a gente estuda na parte de provas também, que o juiz, se o juiz for promovido, se aposentar, evidentemente, não há como esse juiz for responsável pela sentença e o feito terá que ser sentenciado por outro juiz. Mas, sendo possível, em condições normais de temperatura e pressão, o juiz que presidiu a audiência será o mesmo que irá proferir sentença. E depois, proferida a sentença, ocorre aí a lavratura do termo de audiência e registro dos depoimentos. Ou seja, havendo ali a sentença no ato da audiência, ela já fica consignada ali no próprio termo a sua prolação. Tem juiz que já lança no próprio termo de audiência, tem juiz que lança um documento separado e consta no termo da audiência que a sentença está sendo feita em um documento separado e assim por diante. Então, de todo o ato da audiência, ele é registrado em ata no chamado termo de audiência, havendo ou não sentença. Não sentenciou, mas vai registrar ali, olha, no dia tal compareceram o promotor de justiça fulano de tal, o acusado acompanhado do seu defensor fulano de tal, as testemunhas na sequência foram ouvidas, a vítima, as testemunhas tal, foram dispensadas tais testemunhas e assim por diante. Foi interrogado o réu, após abriram-se os prazos para debates ou converteu-se em diligência, enfim, todo o ato ali vai ser consignado em ata e constar desse documento chamado termo de audiência. E aqui a gente encerra então o nosso procedimento ordinário. Depois eu volto com uma aula bem breve para falar do procedimento sumário, que é bem simples, muito parecido com o ordinário, com algumas peculiaridades, para depois aí sim entrarmos no procedimento sumaríssimo, que é a aula aí será um pouco maior, procedimento sumaríssimo que trata dos crimes afetos ao juizado especial criminal, das infrações penais afetas ao juizado especial criminal, ou seja, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapassem 2 anos. Era isso, amigos. Então, muito obrigado pela atenção até aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço.